Glória a Deus. É sempre um prazer, né, estar aqui. Que Deus continue falando aos nossos corações. Quero glorificar a Deus por essa igreja e o que o Senhor tem feito aqui. E que o Senhor continue abençoando, prosperando a vida de vocês como igreja. Amém? Eu quero hoje falar sobre Gênesis, capítulo 15. Versos de 1 a 6. Gênesis 15 fala assim: depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filho e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou: tu não me destes descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele: esse não será seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. Deus, que teu Espírito Santo, que move os nossos corações, que fala conosco, abre o nosso entendimento, que nós possamos ouvir e entender a tua palavra no nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra de Deus fala, depois destes acontecimentos. E qual seria esses acontecimentos? A Bíblia, nesse texto, não relata, mas olhando para os capítulos anteriores, Abraão, na vida dele, aconteceram coisas ruins e também coisas boas. Então, esses acontecimentos e vários acontecimentos acontecem na nossa vida. Na vida de Abraão aconteceram coisas ruins. Primeiro, a fome e a fuga para o Egito, a mentira no Egito por causa de Sara, a briga dos seus servos com os servos de Ló, a separação de Abraão com Ló, a guerra dos 4 reis e outras coisas que foram acontecendo. Porém, aconteceram coisas boas, né? Ele teve uma promessa vinda de Deus de uma terra. Ele é abençoado por Melquisedeque quando ele oferece o dízimo. E assim foi a vida de Abraão. Aconteceram coisas boas e aconteceram também coisas ruins. E é assim conosco também. Acontecem nas nossas vidas coisas boas e também coisas ruins. Nós enfrentamos lutas, problemas pessoais, problemas financeiros, problemas no nosso trabalho, na nossa família, e assim vai. E quando muitas vezes nós achamos que as coisas estão melhorando, estão fluindo, vem uma onda, uma avalanche de problemas novamente, e muitas vezes nós ficamos sem chão. Ficamos desestruturados. Então, quando muitas vezes nós pensamos, nós vamos colocar, por exemplo, a nossa finança em dia. Aí, de repente, estraga o carro, né? Você bate, ou a sua máquina de lavar quebra, e assim, tudo aquilo que tu tinha pensado, planejado, cai por terra, né? Então, às vezes, quando está tudo bem em casa, né, acontece problemas nos relacionamentos, relacionamento conjugal, com os filhos, uma doença. Então, chove, né, na casa do rico e na casa do pobre. Então, todos nós estamos sujeitos a ter e a sofrer por problemas. Então, como a palavra diz, e depois destes acontecimentos, as coisas mudaram. As coisas mudaram na vida de Abraão. E depois desses acontecimentos, depois de problemas que você enfrenta, as coisas vão mudar na sua vida.
Deus vai mudar. Então, nós temos que olhar para frente. Nós temos que aprender a caminhar, a continuar seguindo. Nós não podemos ficar agarrado ao nosso passado, às nossas dores. Depois destes acontecimentos, Deus vai falar com você. Deus tem uma palavra para você. Depois da noite, vem a luz do dia. Nós temos que lembrar isso. Por isso, olhe para frente. Deus tem coisa nova para a sua vida. Então, nós temos que aprender a virar a página, a mudar os nossos olhos. Então, depois do desemprego, da crise financeira, do problema no casamento, da reprovação, depois desses acontecimentos, as coisas vão mudar. Tem gente que depois de enfrentar alguns acontecimentos, ficam amargos, se revoltam com Deus, saem da igreja, porque elas não conseguem aprender a conviver com os problemas. Faz como Pedro, volta a pescar. E nós temos que olhar para frente, porque é depois desses acontecimentos que as coisas começam a acontecer na sua vida. É depois da batalha que vem a vitória. É depois das lutas que as coisas começam a mudar. É depois da tempestade que vem a calmaria. E através desse texto que nós lemos, Deus ele quer nos ensinar que Ele fala através dos acontecimentos. E um primeiro ponto que eu quero falar é, no meio desses acontecimentos, Deus fala com você. Então, depois desses acontecimentos, Deus se manifesta nas nossas vidas. Ele se manifestou na vida de Abraão. Primeiro, muitas vezes Deus deixa o caldo engrossar, né? Deixa tudo aquilo tumultuado e você não vê saída, né? Como as pessoas falam, deixa o couro comer, mas depois Ele fala, Ele ministra as nossas vidas, porque Ele tem tudo sob o seu controle e Deus se manifesta. Então, quando o cristão, ele passa por problemas, passa por crises financeiras, dívidas, desemprego, enfrenta dores, doenças, enfrenta todo tipo de crises em relacionamento familiar, com os filhos, com a esposa, com o esposo, Deus dá uma nova direção, uma nova vitória, uma nova direção para você seguir. E Ele tem uma palavra específica para Abraão. Ele veio e deu uma palavra específica para ele. Depois que Abraão enfrentou as suas crises, né? Depois dos acontecimentos, Deus veio e falou com ele o seguinte. Deus ele falou especificamente, claramente com Abraão. Ele não falou com Ló, ele não falou com Sara, ele falou com Abraão. E essa noite Deus quer falar com você. Ele tem uma palavra específica para a sua vida. Então, é para a sua vida. E essa palavra que Deus revela é para aqueles que estão com os ouvidos abertos para ouvir e para entender o que Deus tem para falar. E nessa palavra que Ele fala a Abraão, Ele revela 3 coisas. Primeiro, Ele revela o cuidado que Ele tem com a vida de Abraão. Ele revela o cuidado que Ele tem para conosco. Na palavra de Deus, a palavra não temas, ela aparece 365 vezes. É uma para cada dia da sua vida. Então você não precisa temer, porque o Senhor é teu escudo, né? Ele revela. Então, o nosso trabalho é descansar em Deus. O nosso trabalho é colocar a nossa confiança em Deus, porque Deus cuida de mim. Agora aquele cântico do Kleber Lucas, né? Deus cuida de mim, né? A sombra das tuas asas. É assim que Ele quer colocar a tua vida, debaixo das sombras das asas dEle, porque Ele te ama e Ele quer cuidar de ti. Então, para cada dia, Ele tem uma promessa para a sua vida. Em 1 João 4,18, diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Então, todo medo é lançado quando nós confiamos no amor e no cuidado do Senhor. Então, existe muita gente
nas igrejas, ela é fora atormentada, reclamando de tudo, nada nunca está bom, nada nunca é bom, não sabe esperar com paciência no Senhor. Então, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que eu vou me casar? Será que eu vou passar no concurso? Será que eu vou passar no vestibular? Você precisa acalmar o seu coração e tirar toda a dúvida e descansar no cuidado do Senhor. Então, Deus cuida melhor da sua vida do que você pode imaginar. Ele tem muito mais, Ele cuida das aves, Ele cuida dos lírios do campo, quanto mais da sua vida. Então, creia nessa promessa que o Senhor tem cuidado de ti. Amém? E também essa palavra, ela revela a proteção de Deus. Nós vivemos num tempo de insegurança mundial, onde vivemos com o mundo em guerras, rumores de guerra, onde a violência ela está a cada dia pior, onde nós estamos vivendo um mundo difícil e as pessoas vivem com medo, vivem buscando segurança em alguma coisa. Muitos buscam segurança em homens, em políticos, em situações, em circunstâncias, mas elas esquecem que nós temos que confiar no nosso Deus, porque a nossa confiança, ela vem de Deus. Em Isaías 54, 17 diz assim: nenhuma arma forjada contra você prosperará. É uma promessa que Deus tem te dado. Nenhuma arma forjada contra a tua vida prosperará, porque Ele é teu escudo, Ele tem cuidado de ti. Então Ele cerca você. Ele falou para Abraão que ele era o seu escudo. Então, ele nos cerca com o seu cuidado, com a sua proteção. Então, a nossa vida, ela está segura. E nós não precisamos temer qualquer ataque do inimigo, qualquer ataque do diabo contra as nossas vidas, porque quando nós dependemos de Deus, é Ele quem nos protege. Em São Paulo, na rua 13 de Maio, há muito tempo, tinha uma senhora baixinha que pregava o evangelho num megafone. Ela ia falando do amor de Deus naquele megafone. Um dia um traficante estava por aí e ele falou assim: ô Nanica, ô baixinha, se você não calar a tua boca, se disser mais uma palavra, eu enfiarei esse megafone goela abaixo. E ela, com toda a autoridade, falou: está repreendido em nome de Jesus. E esse homem cai. E ele fica prostrado ali, ele pede ajuda, socorro, ela ora com ele e ele novamente vê o poder de Deus. Então, quando nós estamos cercados pelo cuidado de Deus, nada nos acontece. Nenhuma ameaça, nenhuma artimanha do inimigo, porque o Senhor é quem cuida, o Senhor é quem nos livra. Porque você é um escolhido, uma escolhida do Senhor, você é a menina dos olhos de Deus. Então, Deus tem estado contigo. E você precisa entender que você é propriedade exclusiva do Senhor. E ninguém pode tocar em você, porque o Senhor é o teu escudo. E essa palavra também revela que nós servimos a um Deus de vitória. Ele é teu galardão. E ele fala para Abraão: o seu galardão será sobremodo grande. Então Deus tem uma bênção especial para a sua vida. E uma bênção grande. A batalha é grande. As lutas são grandes, mas a vitória que nos aguarda também é sobremodo grande. Porque o Senhor nos promete: aqueles que esperam com paciência receberão as bênçãos, receberão o galardão que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Então, a palavra de Deus fala que nenhum olho
viu, nem ouvido ouviu o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Então Ele tem algo especial para a sua vida, porque você é filho, você é filha, você é herdeiro do Senhor e um herdeiro vitorioso. Então a sua herança será gloriosa, né? Então você tem que olhar para a sua vida e glorificar Deus, o quão rica você é diante de Deus, porque você é abençoado pelo Senhor, né? Porque Ele te escolheu. Nós somos escolhidos. Um segundo ponto nessa palavra fala sobre a limitação humana, né? Abraão, quando Deus fala para ele coloca barreiras, ele coloca dificuldades. Deus prometeu a ele e ele não creu na hora. Ele se tornou um incrédulo naquele momento. Eu não creio, eu não tenho filhos, eu não tenho um herdeiro. O meu herdeiro será o Damasceno Eliezer, porque eu não tenho filhos. E muitas vezes nós agimos assim também. Nós somos como crianças emburradas, que Deus fala conosco, Deus nos dá uma promessa e nós ficamos num cantinho reclamando, né? Falando, eu não tenho nada, eu não consigo, né? Não tem nada que eu consiga fazer, e nós ficamos emburrados ali e nós limitamos o que Deus tem para as nossas vidas. Abraão, ele colocou limitações no que Deus tinha para a vida dele, e nós muitas vezes também nos encolhemos e limitamos Deus das nossas vidas. Que nem o homem do tanque de Betesda, né? Ele falou lá, ninguém me põe na água, sempre entra alguém na minha frente. Então, muitas vezes, nós também nos vitimizamos. Ninguém me ama nessa igreja, né? Ninguém se importa comigo. E nós revelamos as nossas imperfeições, os nossos medos, os nossos traumas, né? Eu não tenho sonho, eu não tenho projeto, eu não consigo fazer nada. Então, nós temos que vencer as nossas limitações, porque Deus tem um projeto para a sua vida, e nós temos que enfrentar os nossos medos interiores, aqueles medos que nos paralisam de prosseguir. E qual? Né, o que assombra, né, hoje a sua alma, a sua mente, o seu coração, a ponto de aprisionar a sua alma, de você não conseguir progredir nas áreas de sua vida. Ao invés, talvez, de nós ficarmos, né, choramingando, reclamando, né, ficarmos sentados no pó e na cinza, muitas vezes coçando as nossas feridas com um caco de telha, se lamentando, nós temos que falar com o Senhor, colocar a nossa vida diante de Deus, a nossa consciência, os nossos sentimentos diante do Pai, declarando a nossa incapacidade. Coloca os seus sentimentos diante de Deus e Ele vai falar contigo. Coloca a sua impotência muitas vezes diante de Deus e fale, Deus, eu não consigo, eu queria tanto fazer isso, mas eu não consigo. Mas, Senhor Jesus, me ajuda, porque eu sei que contigo eu irei conseguir, eu irei progredir. Então, nós temos que colocar as nossas vidas diante de Deus, né? Não olhe para o seu problema, não olhe para as circunstâncias, mas foque no Senhor, que pode todas as coisas, que vai fazer você conseguir vencer os seus medos, os seus traumas. Talvez você olhe e fale assim, eu não vou conseguir trazer a minha família para estar aqui nessa igreja. Talvez eu não vou conseguir que meus filhos estejam aqui, mas ore, clame, coloque nas mãos do Senhor e Ele fará o impossível acontecer. E quando nós colocamos as nossas vidas, reconhecendo as nossas limitações e crendo que o Senhor é que dá vitória, não é a minha força, mas é Deus, Ele faz. Então, como Deus trata essa limitação? Deus, Ele remove, Ele tira, né? Deus fala com Abraão claramente.
Ele vai no foco. Ele fala assim, ó, esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você será o seu herdeiro. Ele foi claro, ele será contigo. Então, Deus também quer falar claro com você. Ele quer tirar as tuas limitações e te dar a vitória, como ele deu a Abraão. Então, você tem que crer no que ele fará. E ele também faz. O que ele faz? Ele conduz Abraão para fora. E ele quer te conduzir hoje para fora. Abraão, ele estava dentro da tenda. Ele estava cercado por paredes de pano, olhando para baixo, olhando para um tapete. E Deus fala para ele: abra os seus olhos, erga a sua cabeça, não fique reféns dos seus problemas. E hoje Deus fala para você: não fique refém das suas próprias dores. Olhe para o alto. Você precisa levantar a sua cabeça e olhar para o alto. Então, tire os olhos do seu sofrimento, das suas frustrações e olhe para o Senhor Jesus. Então, muitas vezes nós pensamos que o nosso problema é grande, mas o nosso Deus é maior que todos os nossos problemas. Então, Abraão, ele sai e ele começa a ter uma nova visão. Ele começa a ver diferente, ele ergueu a sua cabeça, e o Senhor fala para ele: conte as estrelas do céu. Então comece a contar as estrelas, e você não vai conseguir contar as estrelas do céu, porque por mais que você conte, você nunca conseguirá contar tudo que Deus tem para a tua vida. Então, Deus, ele tem muito mais do que você imagina. Então, ele tem muito mais para te dar, para a capacidade que você tem de receber, do que você tem de contar. Muitas vezes, nós ficamos imaginando dentro dos nossos problemas, do nosso mundinho, e não olhamos para o alto. E nessa noite, o Senhor está falando: sai da sua tenda. Comece a contar as estrelas, e assim será a sua descendência. Como ele falou a Abraão, comece a contar as bênçãos que Deus tem para a sua vida, e ele te dará vitória, ele vai fazer multiplicar. Então você vai entender que ele tem muito mais para você. Abraão, ele estava acostumado a viver dentro da sua barraca. Então, Deus fala para ele: levante a sua cabeça. E nessa noite eu falo para você: levante a sua cabeça e comece a contar as estrelas. Creia na possibilidade de Deus fazer grandes coisas na sua vida. Creia na possibilidade que Deus tem muito mais para você do que você imagina. Creia na salvação da sua casa. Creia na salvação dos seus filhos. Creia no impossível. Creia nas promessas de prosperidade que Deus tem para você no seu trabalho, de promoção. Creia no impossível. Creia porque você pode. Talvez essa geração mais jovem, talvez não, mas muitos de nós, quando pequenos ou quando adolescentes, receberam palavras negativas, palavras que machucaram, palavras que falam assim: você nunca vai ser nada, você nunca vai conseguir. Você nunca vai conseguir fazer o que você quer. E talvez você tenha contado os teus sonhos, os teus projetos para alguém, e esse alguém te desestimulou, trouxe uma palavra negativa sobre os seus sonhos. Talvez falaram: se enxerga, garoto, se enxerga, garota. Você nunca vai conseguir. E Deus te fala. Deus tem promessas para a tua vida, e elas se cumprirão quando você confiar e crer no poder de Deus. Tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi pesado, que foi amaldiçoado sobre a vida, o Senhor, Ele quebra. E as promessas deles, quando nós confiamos nele, se cumprem em nome de Jesus.
Então, creia que Deus pode fazer todas as coisas. Você vai ser uma bênção. Talvez você tenha filhos que possam estar te dando trabalho hoje, mas esse seu filho, essa sua filha, vai ser um homem, uma mulher cheio da ação do Espírito Santo. Creia nisso. Então, talvez aquele projeto, aquele sonho que você tem, se você crer e buscar, Deus fará, Deus vai te abençoar, porque Ele ama abençoar os seus filhos. E por que as coisas aconteceram na vida de Abraão? Porque ele creu incondicionalmente na palavra de Deus. Ele creu nas promessas que Deus tinha para ele. E assim é conosco. Creia no que Deus tem para a tua vida. E um terceiro ponto, Abraão crê em Deus e isso lhe é imputado para a justiça. Então Abraão, ele era muito velho, ele não podia mais ser pai, Sara já era idosa, mas para Deus nada é impossível. Ele, o Senhor, ele chama à existência coisas que não existem, porque Ele é Deus. Ele chama à existência coisas que não existem, porque Ele é o nosso Deus. E Abraão, ele esperou com esperança nas palavras, nas promessas do Senhor. Ele creu no impossível. Então Abraão, ele venceu os seus limites. Ele saiu da sua tenda. Ele saiu da incredulidade e conheceu o Deus do milagre, o Deus do impossível. Ele transportou o seu monte e ele viu o invisível acontecer, porque nada é impossível ao que crê. E qual foi, já falei isso, o segredo de Abraão? Ele creu no impossível, incondicionalmente. Quando Deus falou, ele acreditou. E assim é para a sua vida. Acredite no que Deus tem para a sua vida. Marta disse para Jesus, já cheira mal, agora não tem mais jeito. Você fala, se creres, verá a glória de Deus. Abraão saiu dos 99 anos sem ter filhos, e aos 100 anos ele se tornou o pai de uma grande nação. Não é o Damasceno, não é Eliezer, mas é o filho gerado de ti. Então deixe de olhar os seus problemas. Comece a olhar para Deus, para você ver, e você vai ver o seu deserto se tornar num manancial. Porque Deus é o Deus dos milagres. Então, talvez as dificuldades que você enfrenta hoje, aos seus olhos pode ser difícil. Mas Deus tem uma palavra de vitória. Então, saia da sua tenda. Depois destes acontecimentos, Deus vai falar contigo. Vai tirar você da sua tenda. Vai levantar a sua cabeça. E você vai poder contar quantas vitórias Deus já tem te dado. E quantas vitórias ainda mais Ele te dará. Porque Ele tem o melhor para você. Então, depois desses acontecimentos, Deus escreveu uma nova história para Abraão. Talvez você até agora seja um colecionador de derrotas. Você talvez teve muitas derrotas na sua vida. Mas olhe para o Senhor e todos os seus problemas serão pequenos diante do teu Deus. Então, não enxergue mais as paredes da sua tenda. Saia para fora e olhe para o alto. É do alto que vem o nosso socorro. É do alto que vem a nossa vitória. Sai talvez da sua caverna, do buraco que talvez você esteja. Um buraco existencial, algo que está lhe prendendo a sua alma, os seus pensamentos, os seus sentimentos. Saia e olhe para o alto e veja o quanto Deus tem para a sua vida. A fé lhe foi imputada para a justiça. Foi a fé de Abraão. E talvez tudo que você tem feito, tudo que você vem do Senhor. É o Senhor que justifica a sua vida. Ele justificou a fé de Abraão. E Ele também perdoa
os nossos pecados, Ele transforma as nossas vidas. Deus, na sua infinita bondade, Ele providenciou um substituto, né? Ele colocou o seu Filho para morrer no nosso lugar, nos dando vida, vida eterna, se fazendo pecado, pagando a nossa dívida. Então, quando nós cremos em Cristo, né, quando nós declaramos Cristo como Senhor das nossas vidas, nós somos declarados justificados, justos diante do Pai. E isso é uma bênção. Que maravilha nós sermos justificados, perdoados, transformados pelo Senhor Jesus. E se você está aqui, porque você é um escolhido, uma escolhida do Senhor para estar aqui. Amém? Então, como resultado dessa justificação, nós temos paz com Deus. Nós temos a certeza do perdão dos nossos pecados e nós somos reconciliados com Deus para podermos desfrutar da plena comunhão com o nosso Deus. Isso foi feito por Cristo, por você, por mim. Amém? Então, concluindo, Deus, Ele quer quebrar os seus limites. Ele quer que você creia na palavra dEle e creia no que Ele pode fazer na sua vida. E Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido, tudo aquilo que Ele tem projetado. Então, o seu corpo, a sua vida vai ser fortalecida no Senhor. A sua cabeça vai se levantar e vai olhar para o alto, vai olhar para o céu, aonde está, né, todo o segredo da tua vitória, e aonde você não vai mais estar olhando para o chão, para os seus problemas, mas olhe para o alto. Talvez, muitas vezes você esteve ou está amargurado, pensando, como Abraão, eu não tenho filhos, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, está faltando isso, meus filhos me dão dor de cabeça, minha família está com problemas. Né? Talvez você ande desanimado, triste, frustrado, decepcionado, talvez com a sua igreja, com o seu trabalho, decepcionado com o seu ministério. Mas Abraão, mesmo na velhice, ele deu frutos. E ele vai dar frutos na sua vida, se você se colocar diante dele. Então, saia da sua tenda e vai contar as estrelas. Né? Depois desses acontecimentos, que acontecimentos na sua vida? Mentiras, fome, brigas, divisões na família, tantos outros problemas. O projeto de Deus para a sua vida é maior. O projeto de Deus para a sua vida vai acontecer. Você precisa somente levantar a cabeça e seguir em frente. Olhar para o alto, sair da sua tenda, sair talvez do seu quarto, sair daquele momento que você foge dos seus problemas, sair da sua murmuração, da sua prostração, sair da sua letargia, daquilo que te afasta de Deus. Saia da sua tenda e busque o Senhor Jesus. O seu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então hoje, o Senhor quer te ensinar a contar as estrelas e a conceber coisas novas na sua vida. Ele tem promessas de coisas e de bênçãos novas para a sua vida. Então você vai passar por lutas, vai continuar passando por problemas, mas você vai passar por essas lutas olhando para o alto, contando as estrelas, porque Deus tem muito mais para a sua vida, tá bem? Você vai dar a luz, como Abraão deu a uma grande nação, e você vai dar a luz a filhos espirituais. Deus te chamou para ser um discípulo na presença dele, para ganhar vidas e ganhar almas. Então você vai gerar vidas para o Senhor. Então a sua vitória virá em nome de Jesus. Creia. Amém? Que Deus te abençoe. Comece a contar as estrelas. Vamos baixar as nossas cabeças, vamos orar. Pai, eu quero glorificar o teu nome, Senhor. Porque o Senhor é tão bom. E a tua bondade excede, Senhor, o nosso entendimento.
O Senhor nos olha, Senhor, com olhos de amor, com olhos que não nós olhamos, Senhor. O Senhor olha além da nossa capacidade. O Senhor olha, Senhor, o que Tu tens já projetado lá na frente. E, Pai, tudo que o Senhor projetou para cada um aqui, Senhor, se realize em nome de Jesus. Que a Tua bênção, que a Tua vontade seja realizada na vida de cada um que está aqui nessa noite. Sonhos, projetos que o Senhor tem para as nossas vidas, para as nossas famílias, palavras de bênçãos, palavras de prosperidade, palavras de crescimento espiritual, Pai, que venha acontecer nas nossas vidas, Senhor. Pai, que nós não venhamos mais ficar olhando para os nossos problemas, que nós possamos olhar para Ti, que é o Senhor que resolve todos os problemas. É o Senhor que faz tudo acontecer, que faz o impossível acontecer. Deus, quem sabe aqui hoje tem pessoas que estão precisando de um milagre. Deus, que esse milagre aconteça, para que Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.